A Pokébola funcionaria como algum, não teletransporte, mas ela provavelmente teria que reorganizar os átomos dos Pokémons para fazer eles virarem compactos, sem fazer com que aconteça perda de informação. E isso é um problema grande na física, isso quebra quase todas as leis de conservação que a gente tem. Uma coisa que não fica de fora da grande maioria dos animes são personagens poderosos e com várias peculiaridades. Desde uma protagonista extremamente forte que pode derrotar todo mundo com um soco só, até monstrinhos que lutam em arenas e vivem em dispositivos em formato de bola. Os personagens de anime marcaram e ainda marcam gerações e gerações. Mas será que tem como explicar os poderes e habilidades desses personagens? Vem comigo que eu te mostro que dá sim. E aí pessoal, eu sou o Pedro Loz do Ciência Todo Dia e tô aqui mais uma vez no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar como a física e a ciência explicam os poderosos personagens dos animes. Por exemplo, o Saitama, de One Punch Man, não é um personagem que parece ser tão poderoso assim quando você olha para ele. Ele não tem músculos gigantescos e nem parece tão ameaçador assim, mas como o próprio nome do anime diz, ele é o cara de um soco só. Isso porque no anime e no mangá japonês, ele basicamente derrota todo mundo com apenas um soco e destrói tudo que estiver ao seu redor. E por ser tão poderoso, o Saitama não precisa liberar toda a sua força, já que um soco só dá conta do resultado. Mas como que a física do soco desse personagem funciona? No fim da primeira temporada de One Punch Man, o protagonista enfrenta um vilão extremamente poderoso chamado Boros, que até então é o único personagem que consegue revelar o verdadeiro poder do Saitama. E uma das falas desse personagem abre caminho para aplicar a física do soco do protagonista. Vou liberar todo o meu poder para te eliminar junto à superfície da Terra. Levando em conta que o vilão quer pulverizar a superfície terrestre, nós podemos pensar que ele precisaria de energia suficiente para transformar pedras e outros materiais, como o próprio Saitama, em pó. Mas como a superfície da Terra é complexa, já que ela tem materiais diferentes que vaporizam em temperaturas diferentes, nós podemos elevar esse total energético a um valor aproximado. Segundo o físico Kyle Hill, para conseguir pulverizar 1% da superfície terrestre, o vilão precisaria de 25 gigajoules. Para chegar a 100%, esse valor se aproximaria de 10 elevado a 32 joules, que seria a energia mínima para fazer os átomos não estarem mais ligados gravitacionalmente. Ou seja, praticamente destruir o planeta. Sabendo que o Saitama aguenta a porradaria e derrota o vilão com um soco, a gente entende que o protagonista de One Punch Man consegue dar um soco tão poderoso quanto a própria energia de ligação gravitacional da Terra. E pensar que ele conseguiu chegar nesse poder todo só fazendo 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e correndo 10 km por dia. Não dizendo que é pouco, porque eu não consigo fazer nem perto disso, mas ainda assim, impressionante. O próximo personagem é o Naruto. Todo mundo que já assistiu ao anime do ninja loiro deve ter se perguntado se a forma como ele e os outros personagens correm realmente ajuda em alguma coisa. Tanto no anime quanto no mangá, os personagens correm com os braços para trás, o que foi o suficiente para fazer muita gente criar vídeos e memes ao redor do mundo. Mas esse estilo de corrida não é único do Naruto, e várias outras obras da cultura pop seguem esse mesmo estilo de corrida. A explicação plausível para essa prática é de que com os braços para trás e levemente inclinado para frente, você diminui o coeficiente de resistência aerodinâmica, o famoso arrasto, que é usado para quantificar a resistência de um objeto e um meio fluido como o ar ou a água. Ou seja, deixar os braços para trás e inclinar o corpo deixaria você mais rápido, porque você ficaria mais aerodinâmico do que correr com a postura ereta e balançando os braços. O problema é que a prática da corrida é muito dinâmica e o corpo usa muitos músculos para se equilibrar e gerar impulso para ganhar velocidade. Mas isso tudo diminui quando você contrai o corpo, deixa os braços para trás e se inclina. A velocista e medalhista olímpica Jeneba Tarmor chegou a testar a corrida do Naruto para acabar com essa dúvida. Para testar, ela correu uma distância de 50 metros como faz de costume, e depois com o método Naruto. O seu tempo médio normal foi de 7,11 segundos, enquanto o tempo médio da corrida Naruto foi de 7,3 segundos, ou seja, 3% mais lento do que a corrida normal. Então se você achou que correr com os braços para trás ia te deixar mais rápido, é melhor pensar de novo. Antes de te mostrar mais personagens de animes, se inscreve aqui no canal e escreve aqui nos comentários qual o seu personagem favorito do mundo dos animes. Eu acho que o meu favorito é o Edward, do Full Metal Alchemist, porque ele é muito especial porque foi meu primeiro anime, então eu gosto bastante dele. Você acompanha até hoje animes ou parou em algum
eu assisto de vez em quando, sabe? Tipo, bem assim, esporádico. Mas, nossa, Fullmetal Alchemist eu lembro de quando assisti pela primeira vez. Eu fui apresentado ao mundo dos animes meio tarde, eu não assistia quando eu era jovem. E aí, quando eu assisti Fullmetal Alchemist, eu fiquei tão impressionado com a história, sabe? Ela era tão boa que eu fiquei tipo, uau. Por que eu não assisti isso antes, sabe? O que eu tava fazendo da minha vida até agora? O próximo da lista é o Goku, de Dragon Ball Z, um dos animes mais populares do mundo. Na saga do Freeza, todo mundo que assistiu o desenho na época ficou super animado com a transformação do Goku em Super Saiyajin. Nessa transformação, nós conseguimos observar algumas coisas bem interessantes, como os cabelos do Goku, que ficam arrepiados e mudam de cor, e depois uma aura dourada aparece em torno dele. E o que tem de física nisso? O segredo está na eletricidade, especialmente se os Super Saiyajins conseguirem criar potencial elétrico. É muito provável que você tenha estudado eletricidade estática, que pode arrepiar os cabelos, por exemplo. É essa eletricidade estática que explicaria como o cabelo dele fica para cima, já que os elétrons dos fios de cabelo não gostam um do outro e tentam se afastar. Por isso, o cabelo fica levantado e espetado. E sobre a aura tem uma coisa interessante. Ela poderia ser gerada caso a corrente elétrica, como se fosse um raio, pudesse fazer o ar em volta dele virar plasma. Só que se isso acontecesse, eu tenho péssimas notícias para os fãs do Goku. Ele ia virar um pedaço de carvão. É tipo isso, é triste. Ou seja, crianças não queiram virar Super Saiyajins. E por falar em eletricidade, não tem como deixar um dos bichinhos dos animes mais conhecidos da história de fora, o Pikachu. O ratinho elétrico amarelo é a marca registrada de Pokémon, uma das franquias mais importantes do mundo dos games e dos animes desde 1996. E se você conhece o Pikachu, você sabe que a habilidade mais conhecida dele é o Raio do Trovão, que eletrocuta os adversários e até o próprio treinador dele na animação. Mas como é que um ratinho amarelo super simpático e fofo desses conseguiria eletrocutar alguém? Para entender isso, nós não precisamos ir muito longe, porque existem animais aqui na Terra que conseguem disparar descargas elétricas em predadores. É o caso da enguia elétrica e da raia elétrica, por exemplo. Esses animais têm células em forma de discos chamadas de eletrócitos, que ficam empilhados uns nos outros como as pilhas que você coloca numa lanterna. E esses animais podem ter milhares dessas células, cada uma produzindo cerca de 0,15 volts. Como essas células são interligadas e são conectadas ao sistema nervoso, os animais podem ativar esses eletrócitos ao mesmo tempo para criar uma corrente elétrica e, consequentemente, uma descarga elétrica, que no caso do Pikachu, sairia das bochechas dele como no anime. Mas é muito provável que se o Pikachu fosse real, ele só iria conseguir eletrocutar os outros Pokémons se encostasse as bochechas neles, ao invés de sair por aí atirando raio para todo lado. A Pokébola funcionaria como algum, não teletransporte, mas ela provavelmente teria que reorganizar os átomos dos Pokémons para fazer eles virarem compactos, sem fazer com que aconteça perda de informação. E isso é um problema grande na física, isso quebra quase todas as leis de conservação que a gente tem. E, inclusive, é um dos problemas de ponta discutidos até hoje, paradoxos de informação. Então, o Pikachu na vida real, ele seria uma grande dor de cabeça para os físicos, na verdade, e não é por causa da eletricidade. E aí, tá explicado? Os animes têm muitas histórias diferentes e contam com personagens ainda mais diferentes, cada um com alguma habilidade ou traços de personalidades únicos. E de vez em quando, a gente consegue colocar um pouco de ciência neles para entender um pouco o quão forte ou quão especiais são as suas habilidades. Se você gostou do vídeo, deixe um like e não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Eu não sei se conta como superpoder nem como anime, mas Avatar conta como anime, porque se contar como anime, eu adoraria ser um dobrador de fogo. Ou talvez ar. Se bem que fogo talvez fosse mais legal, porque, tipo, eu tô dobrando fogo, eu tô fazendo fogo aparecer das minhas mãos, sabe? Eu assisti Avatar e eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já assisti na minha vida. E recomendo que vocês que não tenham assistido ainda assistam, sério.